Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Maria Geralda de Miranda, sou diretora executiva do Centro Cultural Justiça Federal. É com satisfação que organizamos um ciclo de palestras intitulado Memória do Judiciário, Preservação e Identidade. No dia 22 de abril de 2020, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o dia 10 de maio como Dia da Memória do Poder Judiciário. Esse evento é, ao mesmo tempo, uma homenagem ao Dia da Memória, recentemente instituído, e também um momento de reflexão sobre o passado, com vistas a entender melhor o presente e lançar luzes sobre o futuro. Antes de convidarmos o nosso palestrante, Dr. Ronald Grieger, convido o Dr. Ivan Atier, desembargador federal do Tribunal Regional da 2ª Região e também diretor do Centro Cultural Justiça Federal, para abrir oficialmente o evento e apresentar o palestrante. Muito obrigada. Bem, boa noite a todos. Falo aqui do Rio de Janeiro, hoje, neste dia 9 de maio de 2020, 17 horas e 44 minutos. É com grande satisfação que o Centro Cultural da Justiça Federal, sediado aqui no Rio de Janeiro, por iniciativa da diretora executiva, a doutora Maria Geralda de Miranda, começa hoje em ambiente virtual ciclo de palestras sobre a memória do Poder Judiciário, preservação e identidade, tendo em vista a resolução número 316, de 22 de abril deste ano de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o dia 10 de maio, o Dia da Memória do Poder Judiciário. O dia 10 de maio não foi escolhido por acaso. Dr. Carlos Alexandre Botcher, juiz de direito no estado de São Paulo e, dentre outras atividades, membro do Comitê do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, PRONAME, do Conselho Nacional de Justiça, em artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico, em 2 último, com o título Dia da Memória do Poder Judiciário, a resolução CNJ 316/2020, informa que a respectiva iniciativa e a elaboração dele partiram e a submeteu a um seleto grupo de discussão, sendo que, dentre datas representativas para a história da justiça, o grupo escolheu, em votação democrática, o dia 10 de maio, em razão de, nesse dia do ano de 1808, o príncipe regente Dom João, por meio de alvará régio, ter criado a Casa de Suplicação do Brasil aqui no Rio de Janeiro, que passou a funcionar como última instância recursal, anotando que esse fato representou a independência judiciária do Brasil em relação a Portugal. Eis que, então, aqui e não lá, seriam julgados a maior parte dos agravos ordinários em apelações. Iniciando, então, o ciclo de palestras, está conosco o Dr. Ronald Kluger Rodor, que gentilmente aceitou nosso convite e nos brindará discorrendo sobre a atuação da Justiça Federal na Primeira República. O Dr. Ronald, desde 2002, aprovado em 2º lugar no respectivo concurso, é juiz federal em Vitória, onde nasceu, Vitória, no estado do Espírito Santo, e vinculado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Antes foi procurador do município de Vitória, depois procurador autárquico do INSS e procurador do Trabalho. É professor em cursos de especialização e preparatórios para concurso e mestre em Direito Processual. Tem livros publicados sobre Direito Administrativo e com o título Memória Institucional da Seção Judiciária do Espírito Santo, este em 2014, com apoio do Centro de Memória Institucional da 2ª Região, instituído pelo TRF2 pela resolução número 13, de 4 de abril de 2011, registrando como iniciativa deste estudo o então diretor do Foro daquela Seção Judiciária, Dr. Fernando Matos. Enfim, passo a palavra ao Dr. Ronald, embora muito mais haja a falar sobre sua notável trajetória, não sem antes agradecê-lo em nome do TRF2 por ter aceitado participar do evento, e ainda parabenizar e também agradecer à nossa diretora executiva, a doutora Maria Geralda de Miranda, pela oportuna iniciativa e providências para que ocorresse este evento, e a toda a laboriosa equipe do nosso Centro Cultural da Justiça Federal. Enfim, com a palavra, então, o Dr. Ronald Kluger Rodor. Muito obrigado.
Eu que agradeço, doutor Atier. Foi com satisfação que eu recebi o convite e eu tenho que consignar que o Centro Cultural da Justiça Federal, na gestão atual do doutor Atier, tem sempre desenvolvido várias atividades, vários eventos. Eu mesmo tive a oportunidade de participar no passado da terceira Semana Nacional de Arquivos, no Rio de Janeiro, lá na sede do CCJF. Foi um evento muito interessante, muito produtivo. Agradecer também o contato direto que foi feito pela Maria Geralda, que está sempre à frente dos eventos patrocinados pelo CCJF. Fazer uma saudação especial à doutora Cristiane Conde, né, a nossa diretora do foro aqui da Seção Judiciária do Espírito Santo, eu estou falando de Vitória, e o Jorge, o incansável Jorge aqui do nosso Centro de Memória do Espírito Santo, que sempre nos prestigia. Eu escolhi um tema que me parece tem tudo a ver com a questão da memória, é uma coisa que sempre me incomodou bastante, o aparente desconhecimento por parte dos próprios integrantes, servidores, membros da Justiça Federal com relação à história da instituição, né? E principalmente com relação a o que eu chamo de Justiça Federal do primeiro ciclo, né? A Justiça Federal que funcionou lá de 1890 a 1937. E a gente conhece muito pouco. E, a bem da verdade, existem poucos trabalhos sobre o funcionamento dessa instituição. Eu preparei um materialzinho porque eu falo demais. Inclusive, recentemente eu fiz uma defesa de dissertação, a minha orientadora me chamou a atenção porque eu falei demais. Então, esse materialzinho é para me guiar e também para que eu não perca muito tempo aqui, porque o combinado foi algo em torno de 20 minutos. Agora deixa eu achar aqui, Maria Geralda. Tranquilo. No teste funcionou uma beleza, né? Agora aqui eu já estou com um pouco de dificuldade de achar o material. Mas se eu não conseguir colocar ele na tela para vocês, está aqui, compartilhar conteúdo, mas ele está abrindo uma outra telinha para mim. Eu vou abrir o PowerPoint aqui do meu lado e vou fazer do meu jeito. Deixa eu ver aqui. Que na verdade é só um arquivo PowerPoint, né? Tem no primeiro mesmo, Ronald, é só abrir e compartilhar aquele primeiro lá em cima do arquivo. Acho que é no primeiro você já consegue. No do lado do... Tá aqui, compartilhar conteúdo. Não, né? Não, é no primeiro, é no arquivo. Aí você tem abrir e compartilhar. É no primeiro item. Arquivo, abrir e compartilhar. Essa não está mostrando para mim, mostrar controles. Ele não está mostrando para mim essa tela de cima. Não sei por quê. Ah, tá. É porque você deve ter ampliado a sua tela. Vê se você consegue dar um ESC. Ela vai voltar a te mostrar. Não é não. Realmente eu não estou conseguindo. Eu vou abrir aqui o PowerPoint para mim e vou falar diretamente sem mostrar o arquivo, então. Porque realmente eu não estou conseguindo abrir. Mas eu vou começar falando, então, da criação, do que é diferente essa justiça lá do primeiro ciclo em relação à justiça atual, né? Ela era efetivamente bastante diferente, tanto no que tange à nomeação dos magistrados, a sua estrutura. As competências eram muito semelhantes, né? Basicamente, a Justiça Federal que a gente tem hoje, da Constituição de 88, em termos de competências, é muito parecida com o que a gente tinha já na Constituição de 67, na Justiça que foi criada pelo Ato Institucional número 2, de 65, essa que é regulamentada até hoje pela Lei 5.010. Claro que a Constituição de 88 mudou muita coisa na organização, né? Houve a criação dos tribunais regionais, teve os juizados especiais, mas em termos de competência é tudo muito parecido. Talvez a competência principal que tinha em 67, que a gente deixou de ter por conta da emenda 7 de 77, foi aquela competência para julgar
questões envolvendo direito marítimo e aeronáutico, né? Mas, no geral, é tudo muito parecido. A Justiça Federal lá da Primeira República, do primeiro ciclo, na verdade, eu até reduzi o período, eu botei Primeira República, que vai até 30, né? Mas essa justiça vai até 37. Ela vai para um período um pouco adiante. Ela tinha as suas competências determinadas inicialmente no Decreto 848 de 1890, ou seja, ela foi criada antes mesmo da Constituição de 1891, da primeira Constituição da República, muito por, ao que dizem, pressão do então ministro da Justiça, Campos Salles, né? Durante a Assembleia Constituinte em 1891, houve inclusive críticas com relação a isso, né? Que a questão do Poder Judiciário teria que ser reequacionada, rediscutida durante a Assembleia Constituinte, e houve efetivamente muitos questionamentos de como que a gente teria o Poder Judiciário, como que ele se organizaria, o Poder Judiciário da República, diferentemente do Império, se ele seria um poder dual ou não, se a gente teria uma dualidade de jurisdição, ou seja, uma justiça no âmbito federal e justiças no âmbito estadual. Durante o Império, a justiça era única, era a justiça nacional, era a justiça do Império, né? As províncias não tinham as suas justiças. Todos os juízes eram nomeados pelo imperador, desde o juiz de direito, os juízes municipais, passando pelos desembargadores das relações, até os conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. Quando houve a criação da Justiça Federal, então teve toda essa discussão envolvendo federalismo, envolvendo o tipo de federação que a gente iria adotar. Acabou prevalecendo a tese de que era quase que natural que houvesse essa repartição do Poder Judiciário no sistema federativo. Os estados teriam que ter suas próprias estruturas judiciárias. Mas isso não é uma regra. Existem países que são federações que a justiça é única, é nacional, como a Rússia, por exemplo. Existem outros países que existe a Justiça Federal, mas ela só funciona em segundo grau. Só existem tribunais federais, não tem a Justiça Federal em primeira instância, caso da Austrália, caso do Canadá, caso da Suíça. E existem países, esses sim, que adotam a Justiça Federal junto com as justiças locais em todos os graus de jurisdição, né? Pelo menos primeiro e segundo eu não estou considerando tribunais superiores, né? Que é o caso norte-americano, que é o caso argentino, e que o Brasil copiou, vamos dizer assim, ou seguiu, né, essa tradição lá em 1891. Então a gente acabou optando por essa dualidade. Naquela época, na Assembleia Constituinte, quando se discutia se teria dualidade ou não, não é que não se queria Justiça Federal. A dúvida, na verdade, é se haveria as justiças locais, as chamadas justiças dos estados, né? Acabou prevalecendo a tese dos que defendiam a dualidade, porque entendiam, aqueles que eram mais federalistas, que a federação estaria melhor aperfeiçoada, e eles lutaram muito por isso, se os estados tivessem as suas próprias estruturas judiciárias. Isso acabou prevalecendo sobre aqueles que queriam uma justiça nacional apenas, né? Essa discussão depois voltou em 34, com uma feição totalmente diferente. Em 34, curiosamente, quem defendia a unidade pela estadualização, com a extinção da Justiça Federal, curiosamente. Mas acabou prevalecendo ainda a dualidade, que foi mantida até 37, né? Então, o que tinha de diferente na organização dessa estrutura judiciária, vamos dizer assim? A Justiça Federal daquela época, ela era composta apenas por duas instâncias. Você tinha os juízes federais, em primeira instância, que eram chamados no Decreto 848 de juízes seccionais, ou juízes de seção. Já existia o termo, a expressão seção judiciária, né, que foi mantida posteriormente. E, em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo era o nosso tribunal de apelação. Então, o juiz federal, quando ele dava uma sentença, a apelação, o recurso, era diretamente para o Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, a gente está falando
de um tribunal que funcionava, que era sediado no Rio de Janeiro, que era a capital do país, né? Então, durante toda a Primeira República, até a extinção da Justiça Federal, na verdade, em 37, foi sempre o Rio de Janeiro a capital do país, e ali ficava sediado o Supremo Tribunal Federal. E a seção judiciária do Distrito Federal era sediada na capital, Rio de Janeiro, porque existia a seção do Estado do Rio de Janeiro, cuja vara ficava em Niterói, que era uma outra seção, né? E a seção do Distrito Federal, ela, obviamente, foi a seção que teve o maior movimento processual e foi a única que chegou a contar com 3 varas federais. Quando ela foi extinta, a Justiça Federal foi extinta, ela já tinha a Justiça Federal no Rio de Janeiro, capital, Rio de Janeiro, 3 varas federais. Foi a única seção que contou com 3 varas federais. São Paulo e Minas tiveram 2, mas todos os outros estados, inclusive aqui o Espírito Santo, só contaram com um juízo federal, né? Então, só em 46 é que houve a criação de um tribunal próprio para julgar as causas em grau de recurso, as causas federais, vamos dizer assim, curiosamente no momento em que a Justiça Federal de Primeira Instância já não existia, quando foi criado o Tribunal Federal de Recursos, lá em 46. Só aí que o Supremo deixou de ter esse papel de tribunal de apelação das causas federais. Mesmo com a extinção da Justiça Federal de Primeira Instância, vocês estão me ouvindo ou caiu o sinal? Estamos ouvindo. Estão me vendo? Tá, é porque apareceu uma mensagem estranha aqui. Mas mesmo com a extinção da Justiça Federal de Primeira Instância, em 37, as causas da União, as causas federais, continuaram sendo julgadas por juízes estaduais, mas que eram de varas especializadas, eles chamavam de varas da Fazenda Nacional. No Rio de Janeiro se adotou essa expressão. E o recurso não ia para o TJ, né? O recurso ia para o Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo continuou com essa função. Na primeira instância, o que você tinha? Você tinha um juiz seccional, que era o juiz federal, vitalício, né? Um cargo vitalício, mas você tinha também um juiz federal substituto. Não tinha concurso, todo mundo era nomeado pelo presidente da República. No caso do juiz seccional, a partir de uma lista tríplice que o Supremo fazia, uma espécie de concurso de títulos, né? O Supremo recebia lá os títulos e quando ele abria o edital, havendo uma vaga, e escolhia 3 nomes que ele encaminhava ao presidente da República, que procedia a escolha de quem seria o juiz seccional. No caso dos substitutos, eles eram juízes temporários, eles ocupavam um mandato de 6 anos. E aí a escolha era livre do presidente da República. E depois, a partir de 1894, quando foi editada a Lei 221, que foi uma lei muito importante, porque ela complementou as regras do Decreto 848, de 1890, foi criada uma outra figura, que é uma figura criticada por muitos autores, porque aparentemente permitiu uma ingerência muito grande dos poderes locais, dos coronéis, né, que tanto marcam assim, a Primeira República, na organização da Justiça Federal, que são os juízes suplentes de substituto. Esses juízes suplentes de substituto, eles eram em número de 3, inicialmente dentro de determinadas circunscrições, mas a partir de uma determinada época, mais especificamente em 1903, eles passam a ser 3 em cada comarca. Então, quer dizer, até a divisão territorial da Justiça Estadual, ela passa a ser observada nessa questão da atuação dos juízes suplentes. E como a Justiça Federal ela era muito centralizada nas capitais dos estados, quando um juiz seccional ele tinha que tomar qualquer providência, uma diligência no interior, era a esses juízes suplentes que ele requeria essas diligências. E esses juízes suplentes, eles tinham algumas atribuições, eles eram como se fossem preparadores dos processos, né? Eles faziam a instrução do processo, quando ele tinha que correr no interior alguma diligência. Então o juiz ele não expedia uma precatória para o juiz estadual cumprir, ele mandava que essa diligência fosse feita pelo juiz suplente. E aí a gente tem vários casos assim que a gente pôde constatar, lendo e também a partir das pesquisas que a gente fez, de situações em que os suplentes realmente
tinham uma atuação bastante controversa, né? Muitas vezes eram pessoas ligadas ao poder político local. Isso é, inclusive, o doutor Vladimir, lá da 4ª Região, que tem um livro sobre a história da Justiça Federal, ele coloca isso muito bem, né? Que essa figura sempre foi uma figura muito controversa na estrutura da Justiça Federal. Ela permitiu uma maior capilaridade dessa Justiça Federal antiga, mas, ao mesmo tempo, também, de certa forma, permitiu uma ingerência, um maior contato com os poderes políticos locais, né? No funcionamento da Justiça Federal. E aí, em segunda instância, a gente tinha apenas o Supremo. Os ministros do Supremo eram nomeados também pelo presidente da República. Alguns desses juízes federais de seção chegaram à função de ministro do Supremo. Os juízes da seção do Distrito Federal, inclusive, eles eram ministros substitutos do Supremo. Quando tinha uma vaga no Supremo, até o preenchimento, era muito comum. Inclusive, isso estava no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Eles convocavam os juízes seccionais do Distrito Federal para atuarem, como tinha essa relação direta, né, a Justiça Federal de primeira instância com a corte mais alta do país. Porque o Supremo ele era o nosso tribunal de apelação, um tribunal que julgava as apelações, os recursos diretamente das decisões de juízes, mas para as justiças estaduais ele já tinha uma função semelhante à que ele passou a ter depois, e que tem até hoje só em matéria constitucional, né, mas durante muito tempo também em matéria infraconstitucional, de direito federal, então não tinha o STJ ainda, eles tinham esse papel de harmonizar a jurisprudência, né, com relação às justiças estaduais e apreciar recursos extraordinários quando tivesse violação tanto à lei federal quanto à Constituição Federal, ao dispositivo da Constituição Federal. No nosso caso, era tudo muito mais simples, né? Era um julgamento mesmo com instância ordinária em segundo grau. Eu não estou conseguindo passar esse material aqui, mas vamos lá. Bom, o que tinha de diferente em termos de competência, que era muito singular no caso da Justiça Federal lá da Primeira República, em relação ao que a gente conhece hoje, o que a gente tem hoje, né, da nossa justiça atual? Claro, a nossa competência civil geral, a nossa competência criminal geral, isso aí já tinha lá naquela época, né? Então, qualquer ação que a União fosse parte, seria na Justiça Federal. Qualquer crime que fosse cometido em detrimento do patrimônio da União, de uma entidade federal, seria competência da Justiça Federal, como é hoje. Mas a Constituição da República de 1891, ela era muito influenciada na Constituição norte-americana. Então, ela tinha dispositivos bastante singulares, que hoje seria praticamente impossível que a gente tivesse uma competência semelhante, né, a essas que ela tinha lá. Então, por exemplo, o artigo 60, a linha A da Constituição, previa que caberia à Justiça Federal o julgamento de qualquer causa em que a parte fundasse a ação ou a defesa em dispositivo da Constituição Federal. Então, bastaria que a parte dissesse, né, que a sua ação era fundada numa violação a um dispositivo da Constituição Federal, a ação ia para a Justiça Federal. Imagina isso hoje, seria impossível. A gente ia julgar praticamente tudo, né? Porque a nossa Constituição atual é extremamente analítica, né? Bastante, para alguns até prolixa, né? Muitas vezes. Mas é claro, a Constituição de 1891 era completamente diferente, era uma Constituição bastante sintética, né? Tinha muito menos artigos, tratava de muito menos assuntos, né? E ainda assim, o Supremo Tribunal Federal ele deu uma interpretação com o tempo, conforme o número de demandas aumentava, né? Porque uma coisa é a justiça lá de 1890, outra coisa é a justiça dos anos 1920, por exemplo, quando você já tinha o uso bastante disseminado do habeas corpus, né, para tudo quanto é matéria, né? Então, com o passar do tempo, aumentou muito a demanda dessa Justiça Federal e o Supremo também começou a dar decisões para limitar um pouco, restringir um pouco a competência. Então, esse artigo especificamente, em determinados momentos, o Supremo entendeu que teria que ser uma violação direta, que se essa violação tivesse relação também com violação a qualquer dispositivo de lei ou qualquer ato, decreto, não caberia à Justiça Federal
o julgamento só porque a parte invocava também a Constituição Federal. Então, ele passou a limitar o uso desse fundamento para servir como fundamento para a competência da Justiça Federal. Uma outra competência interessante que a gente tinha, né, que essa Justiça Federal tinha, estava prevista no artigo 60, a linha D da Constituição. Ele dizia assim, que competia aos juízes federais o julgamento dos litígios entre um Estado e cidadãos de outro Estado, ou entre cidadãos de Estados diversos, diversificando as leis destes. Quer dizer, era uma inspiração direta de um dispositivo que até hoje tem na Constituição Federal norte-americana, né? A Constituição de 1891 foi muito inspirada na atuação do Rui Barbosa, né? Para alguns, para outros também do Campos Salles, não só do Rui Barbosa, mas a gente sabe que o projeto da Constituição que o governo provisório encaminhou, ele foi um projeto que foi todo revisado pelos dois, tanto pelo Rui Barbosa quanto pelo Campos Salles, a partir de um anteprojeto feito por uma comissão de 5 juristas, né? Mas o anteprojeto da comissão de 5 juristas, por exemplo, ele previa a Justiça Nacional. Isso foi alterado na atuação dos ministros do governo provisório. Então, havia essa previsão dessa competência, que era uma previsão estranha, porque ela teria sentido, essa questão de julgar causa entre residentes ou domiciliados, pessoas, cidadãos domiciliados em estados diferentes, se houvesse dualidade legislativa em termos do direito material. Se o Estado do Espírito Santo pudesse legislar sobre o direito civil ou penal diferente de São Paulo, diferente do Rio, isso que foi debatido na Constituição não aconteceu. Houve uma dualidade apenas do direito processual, né? A Constituição de 1891 previa isso, mas o direito material não. Pelo menos desses principais ramos do direito, principalmente para a época, né? Direito civil, direito comercial, direito penal, era tudo nacional, como já era no Império e continuou sendo. Então, essa era uma competência que era muito criticada assim, na doutrina, eles achavam que não tinha muito sentido, e isso acabou sendo excluído do texto da Constituição em 1926. A Constituição de 1891, ela só foi emendada uma única vez, em 1926. E uma das alterações que essa emenda fez foi exatamente suprimir essa competência que eu acabei de mencionar. Uma outra competência que a Justiça Federal tinha, questões de direito marítimo e de direito de navegação, que a de 67 também tinha, até 77, quando foi extinta essa competência. Mas é muito comum, quando a gente pega os processos da época, a gente encontrar protestos marítimos, questões envolvendo esses salvados, quando a embarcação afundava. Isso aí era muito comum, porque era competência da Justiça Federal o julgamento disso. Uma outra matéria que era da competência dessa Justiça Federal era o julgamento dos crimes políticos. E aqui eu tenho que fazer uma observação. O crime político está na Constituição atual, né? Só que os crimes políticos dessa Constituição, eles tinham uma abrangência maior. Não era apenas e tão somente os crimes que hoje a gente enquadraria como crimes contra a Lei de Segurança Nacional, né? Havia também os crimes eleitorais. Não existia ainda a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral foi criada em 32, constitucionalizada em 34. Então, quem julgava crimes eleitorais até 32 era a Justiça Federal. As eleições, você tinha estaduais, locais e federais. As ações envolvendo questionamentos sobre o resultado eleitoral, sobre o processo eleitoral, podia competir a Justiça Federal, se a eleição fosse federal, desculpa, ou a Justiça Estadual, se a eleição fosse estadual ou local. No caso do Rio de Janeiro, as eleições do Distrito Federal, durante um determinado tempo, couberam à Justiça Local, mas depois passou para a Justiça Federal também, o julgamento dessas ações. Agora, em questão criminal, em matéria criminal,
a legislação sempre atribuiu à Justiça Federal a competência para julgar crimes eleitorais. Inclusive, uma das pesquisas que eu fiz, ou a pesquisa que eu fiz no acervo da Seção Judiciária aí do Rio de Janeiro, do arquivo, que é um arquivo, um acervo fantástico, né, muito rico, possivelmente o mais rico de toda a Justiça Federal do período, não só pelo volume dos processos, pelo quantitativo de processos, mas também pelos tipos de demanda que existiam, a gente pôde constatar um grande número de ações penais envolvendo crimes eleitorais, principalmente crimes envolvendo alistamento eleitoral, que era uma coisa muito importante e onde ocorriam muitas fraudes na República, chamada República Velha, ou na Primeira República, né? Era exatamente no ato de alistamento, né? Era muito comum o sujeito se alistar 2 vezes, 3 vezes, com declaração falsa, às vezes o sujeito era estrangeiro, se alistava como nacional e assim por diante. E isso desembocava depois, quando virava ação penal, na Justiça Federal. Então, o crime político ali, nesse período, ele tinha uma acepção mais ampla, né? Até hoje a gente distingue crime político próprio e impróprio. Mas a competência nossa, ela era tanto para o crime político próprio, quanto para o crime político impróprio, que são os crimes eleitorais. E eu tinha separado aqui, para não me alongar muito, a palestra não ser muito cansativa, né? Alguns casos assim de atuação concreta da Justiça Federal, né? Então eu coloquei, era muito comum que fosse parar na Justiça Federal esses conflitos entre as oligarquias estaduais envolvendo eleições. Mesmo quando a eleição era para o governo do Estado, como tinha aquela competência lá que eu falei lá do início, de que a Justiça Federal podia julgar qualquer demanda que fosse fundada em dispositivo da Constituição Federal, não era incomum que os litígios, as brigas entre as oligarquias locais envolvendo eleições fossem parar na Justiça Federal. A gente viu vários casos no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo, quando a gente fez a nossa pesquisa. As principais questões sobre disputas eleitorais não ficaram na Justiça Estadual, foram sempre para a Justiça Federal. Inclusive, em algumas situações, a discussão em habeas corpus, né? Graças à chamada doutrina brasileira do habeas corpus, que foi desenvolvida exatamente durante a Primeira República, principalmente pela genialidade do Rui Barbosa, né? Um outro tipo de atuação concreta que a gente pôde verificar, que era muito comum, em matéria penal, a gente tinha muito crime de moeda falsa, acho que era muito fácil de falsificar a cédula de R$1.000 lá, até porque eles tinham aquela coisa de estampa, né? Às vezes, dependendo do período, você tinha mais de 10, 15 estampas diferentes do mesmo valor circulando ao mesmo tempo. Então era muito comum o crime de moeda falsa, os crimes de falsidade em geral, quando afetavam o interesse da União, e esses crimes eleitorais a que eu me referi. Eram causas bastante comuns. Lembrando que no sistema da época, do Código de Processo Penal da época, ainda é anterior ao Código de 41, o atual, você ainda tinha um sistema que vinha lá do Império, em que matéria penal você tinha o desdobramento em 2 fases. Você tinha um sumário e depois da pronúncia, o julgamento propriamente dito. Por que isso? Porque o tribunal do júri ainda tinha uma competência bastante ampliada. No início da República, o júri ainda julgava todas as questões criminais, né? Diferentemente de hoje, que é só crime contra a vida e conexos, naquela época o tribunal do júri julgava tudo. Todos os crimes eram julgados pelo tribunal do júri. E tinha o júri federal, obviamente como tem até hoje, né? Então, todos os crimes que eram da competência da Justiça Federal ficavam lá com o juiz, geralmente era o substituto que atuava até a fase da pronúncia, depois, havendo a pronúncia, ia para o julgamento no júri com o juiz federal, o juiz seccional, para dar lá a sentença definitiva, né?
Com o passar do tempo, ao longo desse período, essa competência ela foi sendo retirada do júri. Principalmente no início dos anos 20, vários crimes já tinham saído da competência do júri e tinham passado para a competência do juiz singular. Mas isso a gente tem que verificar. Cada fase de funcionamento da justiça, cada período para aferir o que estava ali valendo, né? Se ainda era competência do júri, se era competência do juiz singular. Na pesquisa que eu fiz, a gente constata tanto processos de um período quanto processos de outro período. E a gente teve também, talvez sejam os primórdios da excessiva judicialização, se é que a gente pode dizer assim, mas com o desenvolvimento da doutrina brasileira do habeas corpus, o habeas corpus ele passa a ser utilizado como uma ação para discutir praticamente qualquer ato do Estado que violasse o direito do cidadão. A gente ainda não tinha um instrumento do mandado de segurança, só veio depois da Constituição de 34. O decreto 848, ele previa um instrumento processual que, na verdade, é o antecedente do mandado de segurança, chama ação sumária especial, mas essa ação sumária especial, por razões várias, a jurisprudência ela limitou muito a utilização desse instrumento e acabou que ela foi substituída pela utilização do habeas corpus, que não era só para discutir a questão da liberdade de locomoção. Então, numa pesquisa que eu fiz, por exemplo, desse acervo da seção do Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, a parte tratada, indexada, eu encontrei mais de 2.000, são quase 3.000 habeas corpus. Você tem habeas corpus discutindo tudo quanto é matéria. Né? Habeas corpus discutindo eleição, habeas corpus discutindo alistamento militar, habeas corpus discutindo matrícula em instituição de ensino, acesso a prédio público. Então, não é só a questão da liberdade de locomoção, né? Realmente o instrumento foi utilizado para muitas finalidades. E isso é um processo, isso começa mais no final da década de 1900 e chega ao auge ali nos anos 20, início dos anos 20, a ponto de ser até um incômodo assim, para o poder público, tanto que em 26, aquela emenda constitucional, por exemplo, em matéria eleitoral, ela deixa expressa no texto da Constituição que não poderia ser utilizado o habeas corpus para discutir os resultados das eleições, nem o sistema de verificação de poderes, que é o legislativo é que, no final das contas, decidia quem era o eleito ou não, né? Que era o chamado sistema de verificação de poderes, quando ocorria a chamada degola, né? E uns casos que eu tinha separado aqui especificamente, queria mostrar a vocês, da dificuldade concreta de atuação da Justiça Federal. A gente tem, talvez, duas leituras, assim. Tem um estudo da professora Gladys, aí do Rio de Janeiro, inclusive trabalhou lá num convênio que foi feito com a Universidade Federal Fluminense, com o arquivo judiciário da seção do Rio, e que ela tem uma posição no sentido de que o habeas corpus foi muito utilizado durante a Primeira República como instrumento de exercício da cidadania mesmo, né? Então ela cita vários casos e você tem um posicionamento de outros historiadoras, como a professora Surama Conde, também aí do Rio de Janeiro, que entendem que, apesar de ter sido muito utilizado, os resultados advindos não eram assim tão expressivos, né? Então ela faz até uma estatística, ela pega lá a quantidade de habeas corpus que o Supremo julgou ano a ano e considera lá a quantidade de procedências, né, ou de provimentos que foram dados, que seria assim muito pequeno percentual. Então ela contesta um pouco essa primeira tese, né, da professora Gladys. Mas, efetivamente, o instrumento foi muito utilizado, o habeas corpus, né, foi talvez a principal ação do período. Claro que eu não estou considerando aqui executivo fiscal, nada disso, né? Estou considerando aqui o cidadão buscando a justiça, no caso, né? O Rio de Janeiro ele tinha um diferencial. Era a capital da República, era uma população predominantemente urbana, mais instruída, obviamente, então era uma
população que se esperava e efetivamente buscava mais a justiça, né? Mais do que as populações rurais do interior do Brasil, dos outros estados, né? Mas a Justiça Federal, apesar de ter sido buscada, procurada, ao contrário do que se pode imaginar, não era uma justiça que julgava poucas causas, julgava até bastante causa para a estrutura que tinha, e uma das principais críticas que havia a essa estrutura era exatamente o fato dela ser muito minguada, né, muito acanhada, e não conseguir dar conta do serviço que ela tinha, principalmente no Supremo Tribunal Federal, na segunda instância, né, no segundo grau. Mas, apesar disso tudo, ela sempre foi muito buscada, mas ela tinha algumas dificuldades de funcionamento. Primeiro, você tinha aquela questão dos juízes suplentes, né, que era um elemento realmente questionável dentro da estrutura. Você tinha o problema de estrutura material deficiente, poucas varas em relação à demanda do serviço, né, a demanda que era da busca da prestação jurisdicional, e as dificuldades que o judiciário tinha para exercer a sua função de poder, né? O judiciário da época era muito diferente do judiciário de hoje. Então, por exemplo, aquele judiciário, na verdade, o judiciário até 88, ele não tinha um sistema de duodécimos, né? Então ele não tinha autonomia financeira que o judiciário atual tem. A autonomia administrativa era parcial. Os juízes estaduais, a Constituição Federal não falava sobre garantias deles. Os federais tinham vitaliciedade, garantido na Constituição, mas a Constituição não falava, por exemplo, sobre inamovibilidade. O decreto 848 é que garantia inamovibilidade. Mas no caso das justiças estaduais, não havia essas garantias. Dependia muito do que cada Constituição estadual estabelecia. E essa federação de 1891 era uma federação assim, hiperbólica, né? Em relação principalmente ao que a gente tem hoje. Foi um momento da história republicana do Brasil em que a gente teve efetivamente os estados com mais poder, vamos dizer assim, independentemente da União, né? Mas, ao mesmo tempo, como eles tinham muita possibilidade de dispor da sua Constituição como eles bem entendiam, muitos estados, os juízes tinham muito poucas garantias, né? Então, essa foi uma das grandes discussões que houve na Assembleia Constituinte de 34, foi exatamente deixar expresso no texto da Constituição Federal que os juízes estaduais, que as estruturas judiciárias estaduais também teriam o mesmo sistema de garantias que já existia previsto para a Justiça Federal. Mas, mesmo com todas essas garantias, a Justiça Federal ela dependia de recursos materiais, de recursos humanos, que ela era muito depauperada, vamos dizer assim, né? Então, eu vi casos assim que, às vezes, o juiz precisava mandar um telegrama, ele tinha que pedir à coletoria, o órgão local do Ministério da Fazenda, o recurso para poder pagar aquela diligência, porque eles não tinham verba nenhuma, né? Tudo tinha que ser solicitado ao Poder Executivo. Se ele tivesse que cumprir uma ordem a uma sentença que ele desse, a execução dessa ordem dependesse da força policial, ele tinha que requerer isso ao Executivo. E o Executivo Federal, principalmente, em muitas situações, ele simplesmente deixava de cumprir a decisão porque não era conveniente para ele, né? Os juízes federais, embora eles fossem vitalícios, isso acabou se tornando um problema em algumas situações na República Velha. Porque acontecia muito, isso não era assim tão comum, mas acontecia de, às vezes, a situação no poder local, né, o coronel que mandava no Estado, ter uma alteração na composição política e a oposição virar a situação. E muitas vezes aquele juiz seccional, como era o sistema de nomeação, né, mesmo com a lista tríplice do Supremo, havia interferência política no sistema de nomeações, né? E muitas vezes o juiz que era nomeado para atuar no Estado era nomeado em função de um acordo com as oligarquias locais, né? Ou pelo menos do não veto ao nome dele. E quando havia essa alteração política, o juiz
como ele era vitalício, ele começava a dar decisões que contrariavam aquele grupo político que chegava ao poder e passava a ser uma pessoa assim, inconveniente, né, no local. E isso lá na época do Império era facilmente resolvido com um sistema de remoções. O imperador simplesmente removia e pronto, resolvia o problema. Mas no caso da República não tinha como fazer isso, porque ele tinha garantia também da inamovibilidade. Então isso acabava gerando também problemas, e a forma do presidente da República resolver esse problema muitas vezes era não dar efetividade às decisões do juiz federal. Então, o juiz decide, mas não vai ter como cumprir, porque é o executivo que vai dar as condições materiais para o cumprimento. Era um sistema diferente, né, efetivamente. Então, a gente teve casos assim que eu separei aqui para mostrar como era difícil, muitas vezes, a atuação dos juízes nessa época, né? Eu separei especificamente 3 casos para mencionar. O primeiro, do juiz Raul de Souza Martins. Esse juiz foi juiz seccional do Mato Grosso, aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, muito tempo, seção do Rio, e depois na seção do Distrito Federal. Ele foi juiz da primeira vara do Distrito Federal, várias vezes substituindo no Supremo como ministro, filho de um conselheiro do antigo Supremo Tribunal de Justiça, lá do Império. Esse juiz ele se viu envolvido numa situação em que ele deu uma decisão contrária aos interesses da União, isso em 1920. E essa causa provocou um prejuízo muito grande, envolvia a liquidação de uma empresa ferroviária, de uma concessionária de estradas de ferro. E a União acabou deixando de receber um crédito que ela tinha em detrimento do recebimento, em primeiro lugar, do Estado de Minas Gerais. Por conta dessa decisão, uma decisão judicial, né, proferida nos autos, não estou falando de nada de ilícito, não. Mas só pelo fato de ter ocorrido esse prejuízo, ele passou a sofrer uma campanha difamatória muito grande, inclusive na imprensa, né? A imprensa da época era muito polarizada, né? Você tinha a imprensa situacionista, que era praticamente o diário oficial do governo, e a imprensa da oposição. E por conta disso, esse juiz acabou tomando uma atitude drástica que ele, por conta desses casos, né, desse caso especificamente, da pressão que ele sofreu, ele acabou se suicidando em 1920, que foi um caso assim, que teve muita repercussão nos jornais da época. Eu até cito no livro que a gente fez aqui sobre a memória do Espírito Santo, porque ele também foi juiz aqui no Espírito Santo, né? Um outro caso interessante foi o do juiz do seccional do Piauí, Lucrécio Dantas Avelino, que foi um juiz que também sofreu, pagou com a vida. Esse especificamente ele foi assassinado, né, em 1927, supostamente por conta da atuação dele em processos que envolviam a questão de moeda falsa. Havia um derrame de moedas falsas lá no Piauí, e teria um envolvimento de um político famoso lá, importante, um coronel, né? E por conta disso acabou havendo o assassinato desse juiz. Embora esse juiz ele tivesse uma certa atuação política antes de ser magistrado federal, ele teve uma atuação política, foi secretário de Estado e assim por diante. E nunca se descobriu quem efetivamente matou o juiz. Se descobriu os executores, né? Mas não os mandantes, né? E uma outra situação também, para mostrar como era difícil a atuação da Justiça Federal nesse período, foi a extinção da segunda vara federal de Minas Gerais. Isso já em 1936, nem seria mais Primeira República, né? Mas foi antes da extinção em 37. A extinção dessa segunda vara, Minas Gerais chegou a ter 2 varas, São Paulo também teve 2 varas. Mas a extinção da segunda vara da Justiça Federal lá em Minas Gerais se deu apenas e tão somente porque o juiz que atuava na vara teria proferido uma decisão que teria desagradado o presidente da República e os interesses da União, e por conta disso eles resolveram extinguir a vara e colocar o juiz em disponibilidade, né? Não havia nessa época também o que a gente tem hoje, que é essa prerrogativa do judiciário de ter a iniciativa de lei sobre projetos que envolvem a sua estrutura, a sua organização, né? Naquela época, o presidente da República podia encaminhar o projeto, foi isso que acabou acontecendo,
e o Congresso autorizou, então, a extinção dessa vara. Bom, eu fiz essa explanação rápida, né, que era para ter sido acompanhada aqui do arquivo PowerPoint, que eu infelizmente não consegui carregar, mas eu queria só finalizar dizendo que esse evento ele é muito importante. A gente tem já há algum tempo, tanto no âmbito da Seção Judiciária do Espírito Santo, com o apoio do Tribunal Regional, tem o doutor Atier, está sempre aí nos apoiando, a gente tem aqui o nosso Centro de Memória, procurado relembrar, procurado resgatar e não deixar morrer essa questão da memória da instituição, né? Eu até trouxe aqui um excerto que eu achei super interessante, não são palavras minhas, eu extraí aqui do sítio eletrônico da Fundacentro, na parte de memória institucional. A importância, o porquê da importância de preservar a memória institucional, né? Lá diz assim: a memória é um dos alicerces que dá sentido à vida. Com uma instituição, não é diferente. Preservar a memória institucional é manter a instituição viva e uma forma de fortalecer suas bases. Para que essa memória seja preservada, é preciso conservar fotos, documentos, objetos e organizar os registros dos fatos. Os erros e acertos do passado ajudam a entender o presente e a planejar as ações futuras. Preservar a memória institucional não é só resgatar o passado, também é compreender as diferenças e reconhecer os limites de cada período, e ter referenciais consistentes para construir o presente e planejar o futuro. É descobrir valores e renovar os vínculos. É refletir sobre a história, não apenas como quem recorda, mas exercitando uma verdadeira praxis, em que a reflexão e a prática andam lado a lado. Infelizmente, eu não consegui colocar aqui o arquivo, né, para tornar mais dinâmica aqui a palestra. Mas era basicamente isso que eu tinha para falar e, assim, ressaltar que a gente aqui na segunda região, nós temos um acervo que ele é único, e um trabalho que já foi feito parcialmente, mas que precisa ser concluído, que é a indexação lá do nosso acervo histórico no Arquivo do Rio de Janeiro. Lá existem ações envolvendo presidentes da República, envolvendo os principais personagens da história da nossa Primeira República, as principais questões políticas, sociais do período passaram pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. E isso merece ser resgatado, né? Isso aí, então eu faço até esse conclamo aqui, mas agradecendo novamente a oportunidade de fazer essas considerações breves e o convite que me foi feito pela Maria Geralda e pelo Dr. Atier. E a presença de todos. Nós gostaríamos de agradecer as palavras do Dr. Ronald, dizer que elas são muito importantes nesse momento, inclusive que nós estamos vivendo, né, de quarentena, e o nosso objetivo é fazer com que elas reverberem, porque elas serão colocadas no nosso canal do YouTube do Centro Cultural Justiça Federal, e eu tenho certeza que o alcance das suas palavras será assim, muito, muito grande, eu tenho certeza disso, porque você está inaugurando esse nosso ciclo, né, de palestras sobre a memória. Doutor Ivan, o senhor gostaria de dizer umas palavras? Sim, doutora Maria Geralda, agradecer mais uma vez ao doutor Ronald e parabenizá-lo pela demonstração de um estudioso do caso e profundo conhecedor também, pela memória excelente, né, em nos relatar tudo isso. E agradecer também a todos que eu estou vendo aqui, até tem alguns que eu não vejo, mas agradecer a doutora Cristiane, né, a nossa juíza diretora do fórum lá de Vitória, que também sempre que é possível nos facilita tudo para
as questões relevantes ligadas à memória, ao centro cultural, enfim, tudo que é possível, está sempre presente aqui também. E os nossos queridos funcionários, já com saudades, né, há 60 dias praticamente em casa e longe, né, de tudo, de todos, mas vendo todos aí com saúde e já conforta, já nos dá alegria. Doutor Ronald, por favor, continue suas pesquisas e certamente o senhor será convidado para outras palestras importantíssimas a respeito dessa questão da memória do Poder Judiciário, que é sensacional, e isso, a memória é algo, é como ter saudades, né? Não se vive sem saudades, é necessária para a vida e para todos, para o Poder Judiciário, e também, não sei se o senhor já, por acaso, o faz, mas incentivar também a parte anedotária, o anedotário da Justiça Federal, porque tem muitas coisas engraçadas que aconteceram, né? Eu me recordo aí quando eu em Vitória pela primeira vez, foi em 1987, foi nas férias do nosso saudoso doutor Romário Rangel, e ele estava sozinho aí em Vitória, na sessão judiciária, porque o também saudoso doutor Aguirre havia se aposentado há alguns dias antes. Então, eu era juiz em Porto Velho e fui convidado para ficar um mês em Vitória, aí, respondendo pela sessão judiciária, e aí eu vi casos fantásticos, mas engraçadíssimos, envolvendo personagens aí da Justiça Federal, e não poderiam também morrer. Talvez, pessoalmente, um dia eu relate ao senhor, se é que o senhor já não ouviu dizer, né? Por acaso, me recordo agora de um fato que ocorreu, era um dia chuvoso, e um automóvel passou pelo automóvel da sessão judiciária e tinha uma poça d'água, espirrou uma poça d'água no carro e transportava um dos componentes aí Aí foi um Deus nos acuda, ordem para o motorista perseguir aquele carro, para parar, para saber por que aconteceu aquilo. Enfim, coisas engraçadíssimas e aconteciam numa cidade pequena ainda, como era Vitória, ainda é diante do cenário nacional. Mas o anedotário também é interessante, né? Eu me recordo ainda. Bom, mas isso tem muito tempo, teria para contar outros fatos interessantes que ocorreram. Então, depois de julho de 87, me apaixonei, minha família também, por Vitória, que me levou a pedir a remoção do estado de Rondônia. Onde eu era juiz também sozinho, adorável estado de Rondônia, a natureza, a Amazônia, a vida, fantástico, aí para Vitória, onde fiquei 12 anos e adorei também, amei Vitória. Enfim, obrigado por tudo, obrigado a todos e até a próxima reunião, aguardando aí a próxima iniciativa da doutora Maria Geralda, sempre muito exitosa como essa aqui de hoje, né? Obrigado também ao nosso operador aí, o técnico que organiza e possibilita esta tão agradável evento, né? Onde pudemos nos rever uns aos outros assim, muito bem. Enfim, para as mães, um feliz Dia das Mães. Para todos, muito obrigado. Boa noite e um fraterno abraço. Fraterno abraço.